Olha, eu vou receber uma grande quantidade de ofensas nos comentários por falar a pura verdade. Aqui vamos nós. Releitura, grifar, mnemônicos, mapas mentais, resumos, pomodoro e esse montante de técnicas de estudo não vão te ajudar em nada. E quer saber, são poucos aqueles que realmente sabem estudar. Seja a matemática, português ou o que for, você provavelmente só aprendeu esse monte de coisa aleatória por repetição. E bom, com certeza essa é a coisa que a escola nunca conseguiu te ensinar, pode ter certeza disso. Porque veja, estudar é diferente de ficar vendo aula. Vamos ser sinceros aqui, a escola nunca te ensinou a estudar. Estudar é aplicar na prática e repetir isso diversas vezes. E existem jeitos eficientes de se fazer isso, pelo menos esse é o objetivo que eu trago nesse vídeo. Fazer você largar a preguicinha em te ensinar a estudar de verdade. Então, chega de ficar moscando, sabe? Você tem inveja daquele moleque que sempre tira nota alta nas provas? Quer saber o que ele faz de verdade? Ele muito provavelmente nem estuda dias antes da prova como você pensa. Ele pega um livro, lê uma vez e vá lá. O conteúdo tá fresquinho na mente dele. Você vai quebrar a cabeça tentando entender como diabos isso é possível. E olha, eu meio que era esse moleque que sempre tirava nota alta. Não é porque eu era inteligente ou que eu tinha um quociente de inteligência maior não. Até o 9º ano não sabia nem somar fração, E no 3º ano eu já sabia todo o conteúdo de matemática do ensino médio, até cálculo. que é só ensinado no ensino superior. Tá vendo? Eu também passo pelos mesmos problemas que vocês. A primeira pergunta que eu quero fazer nesse vídeo é: você realmente gosta de estudar? Bom, sei lá, vai nos comentários e digita alguma coisa aí pra eu saber, até porque isso ajuda no engajamento também. Sem mais enrolação, hoje você vai aprender a literalmente estudar de verdade. Vamos lá, eu vou literalmente ensinar pra vocês uma coisa nova. Eu não tô brincando. Até o final desse vídeo, eu quero que você guarde muito bem o conteúdo desse primeiro capítulo. Isso significa que você tem a capacidade de focar bastante em algo e tirar algum conhecimento daquilo. Eu vou literalmente abrir o punch, não tô zoando. E não sai do vídeo, por favor, eu juro que vai ser uma boa videoaula. Eu vou te ensinar um conceito de matemática. Eu vou falar sobre equações, e aí eu obviamente pressuponho que você saiba pelo menos o que é adição e subtração, e também multiplicação e divisão. Só isso, eu juro. Essa aula de matemática, entre aspas, vai ser um pouco mais interessante do que as aulas convencionais da sua escola. Isso porque a metodologia que eu vou usar se chama metodologia da dúvida. Sim, não tem um nome muito bom, mas é bem concreto e bem intuitivo na minha opinião. Eu vou escrever aqui uma coisinha rapidão. Bom, eu vou pedir pra você se questionar o que diabos cada coisa dessa aqui, ou seja, cada termo desse aqui, significa. Eu não quero nem estender muito a explicar o que cada termo e cada conceito faz exatamente. A gente só precisa ser curioso aqui, se perguntar o porquê daquilo. Então, primeiramente, o que essa vogal significa? Você sabe o que é essa letra? Você sabe o que é esse 2 do lado dela? Ou talvez por que você soma essa letra com esse 2, com 1 e o resultado disso dá 3? A ideia aqui é incentivar o seu cérebro a continuar pensando nessas questões de forma subconsciente. Ou seja, basicamente fazer o seu cérebro trabalhar sozinho enquanto você tenta entender o todo, que nesse caso é a equação. O todo é 2a mais 1 igual a 3. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou separar o todo dessa equação. Veja, o 2a é um número, mas por que ele é um número? Bom, se você sabe multiplicação, você sabe que quando existe um número ao lado de uma letra, isso significa que essa letra está sendo multiplicada por esse número. Nesse caso, a letra A está sendo multiplicada pelo número 2. Quanto mais informações seu cérebro processa, mais ele tenta encontrar uma razão para tudo aquilo. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar esse A vezes 2 aqui e vou adicionar mais uma nova informação para vocês. A é um número desconhecido. Isso significa que o objetivo final dessa equação aqui é encontrar o valor desse tal número desconhecido. Agora note uma coisa interessante, e é por isso que você vai sair desse capítulo sabendo de uma coisa nova, porque agora você vai pegar a última informação e conectar com a primeira, nesse caso 2a mais 1 igual a 3. E eu acho que aí ficou evidente agora que você está fazendo essa conta toda porque você quer encontrar o valor de A que satisfaça essa equação. Porém, eu vou fingir que você não sabe fazer isso ainda e vou adicionar mais uma informação nova. Numa equação, os dois lados são iguais. E a última informação que eu vou jogar para vocês é que toda operação matemática que você faz de um lado da equação, você também tem que fazer do outro lado.
Se você subtrair ou somar 2 de um lado aqui, você também tem que subtrair 1 ou somar 2 do outro lado. Agora, no caso dessa equação aqui inicial, eu estarei subtraindo 1 dos dois lados. E como você pode ver, 1 menos 1 é igual a 0. Agora, por que 1 menos 1 é o que a gente busca nesse sentido? Porque tudo que é zero pode ser considerado nulo numa equação. E se algo é nulo numa equação, a gente pode simplesmente remover esse termo, sobrando só o 2a do lado. Nesse caso, a gente vai ficar com 2a igual a 2, porque 3 menos 1 é igual a 2. E bom galera, lembre-se de uma coisa, nenhuma dessas informações é falsa, até porque se qualquer uma delas fosse falsa, a gente teria uma coisa chamada contradição, que é uma coisa comum no estudo da lógica. E a prova de que você aprendeu alguma coisa nesse vídeo é porque você seguiu todas as minhas informações e no fim concluiu por si mesmo que nenhuma delas cai em contradição. Esse é o verdadeiro poder que o seu cérebro tem, é a capacidade de duvidar e concluir por si mesmo. A escola não te ensina a pensar por si mesmo, você só aprende a decorar conteúdo para aplicar numa prova. E bom, se você entendeu todos os passos desse pequeno capítulo, eu imagino que se você pausar agora e tentar resolver essa equação, tenho 99% de certeza que você vai conseguir. Se você não conseguir, tenho certeza que é porque você não sabe multiplicação e divisão ainda. Então, corre e aprenda. Gostou da videoaula? Deixa o like. Então, o que a gente aprendeu nesse capítulo? Além de ter aprendido a equação de uma forma até que bem intuitiva e talvez de uma forma que você nunca tenha visto antes, eu fiz você pensar por si mesmo. Eu induzi você a encontrar uma solução com base em apenas algumas pequenas etapas. Esse é o verdadeiro estudo. É claro, eu posso te dar a solução e falar que aquela equação é igual a 1, porque isso, é literalmente o que a escola faz. Faz você decorar uma fórmula, não te explica o que é o maldito apótema, e agora toda a sala tá pedindo ajuda pra você explicar a matéria que nem o professor sabe. Desculpa, isso talvez tenha um cheirinho de experiência pessoal. Falando em experiência pessoal e matemática das coisas, vem comigo que eu vou te explicar como diabos eu não sabia somar fração até o 9º ano, riba. É isso que você ouviu. Eu acabei de dar uma aula de matemática e não importa o quão caótico seja o meu passado, eu meio que fui atrás. Eu estudei, eu aprendi matemática. Isso não vale só para matemática, tá? Também vale para toda e qualquer outra matéria que você precisa estudar. Mas vamos pegar o exemplo da escola e estender um pouco mais. Como eu disse no começo do vídeo, eu não era lá muito inteligente, eu era só o aluno que milagrosamente tirava nota alta em todas as provas, querendo ou não. Olha, é impossível tirar uma nota alta sem saber a matéria, mas também é importante entender que nem sempre você precisa estudar a matéria. Na escola, basta você decorar uma fórmula, um conceito ou algo do tipo, e uns 10 minutos antes da prova revisar aquilo e você vai conseguir lembrar na hora, porque aquele conteúdo tá bem fresco na sua memória de curto prazo. Mas esse não é o pulo do gato e não é por causa dessa dica óbvia que você tá no vídeo. Tá na hora de entender um pouco sobre intuição. Intuição é aquela sua capacidade de entender algo sem precisar utilizar muito raciocínio lógico. Por exemplo, o mal é errado. Bom, a gente não precisa de muito raciocínio para explicar isso. Se a gente precisasse buscar razão sempre em coisas desse tipo, a gente ficaria meio maluco. Principalmente quando falamos de filosofia. Essa intuição é uma busca pela razão óbvia. Com alguns conhecimentos, você faz uma pré-análise de uma pergunta e consegue respondê-la sem muito esforço. A ideia aqui é exercitar essa tal intuição, porque ela consegue te ajudar a entender as coisas mais rápido. E entender coisas mais rápido vai te fazer gastar menos tempo estudando, e tudo isso culmina em menos tempo gasto e também um aprendizado maior nesse mesmo tempo. Para exercitar a intuição, pasmem, basta ler. Lê muito. Eu não tô brincando quando eu falo de leitura aqui nesse canal. E também nem preciso dizer como a leitura diária é importante. Você sabe uma linguagem inteira de cabo a rabo e não exercita isso todos os dias, você vai literalmente fracassar em qualquer ramo da sua vida se não conseguir agilizar o conhecimento. É claro, você pode pedir ajuda para um professor e pedir para que ele explique as coisas de uma forma detalhada e de fácil entendimento, mas e quando você não tiver um professor? Quando você estiver largado no mundo profissional e não saber fazer uma pesquisa para aprender algo novo, você vai ficar para trás. Agora, ler não é só ficar parado mexendo os olhos aqui e ali em algumas palavras. Como eu já disse no último capítulo, você precisa pensar e concluir por si mesmo. Eu vou dar um exemplo de um livro muito bom para você começar a pensar por conta própria. Qualquer livro, sinceramente, qualquer livro de filosofia, reflexão, autoajuda serve. Não pensa muito, pega um livro que te chame a atenção nas primeiras páginas e comece a ler de forma curiosa. Ou seja, tudo que você lê a partir de agora é algo que você pode duvidar, pode utilizar um pouco da sua cabeça para tentar entender aquilo. E se você não entender nada, volta e releia. Pense nas palavras-chave daquela frase, no que aquilo significa para você. Porque nenhuma leitura importa de verdade se você não aprendeu nada com aquilo. É simples, leu,
entendeu, aprendeu. Você não perde tempo lendo, na real, você só aumenta a sua intuição, a sua capacidade de bater o olho e saber de cara o que você precisa fazer. É claro, tudo isso precisa ser feito juntamente com a repetição. Se você aprendeu alguma coisa num livro, eu acredito que é importante você ir lá e fazer aquela coisa na vida real, ou até mesmo na internet, se for possível. Tipo, você aprendeu a pesquisar melhor no Google, por exemplo. Então vai lá e aplica esse conhecimento para você nunca esquecer ele de fato. Mas então, Oliveira, eu gostei que você disse que começou a ler e isso te ajudou muito, mas veja, eu preciso entender como que você fez para aprender matemática de fato. Bom, se você prestou atenção na introdução do vídeo, deve lembrar que eu falei sobre repetição e também falei isso agora há pouco. Bota repetição nisso. Não tô brincando. Abre um livro de matemática, lê a teoria, faz 20 exercícios iguais, repete esse processo. Eu não tô de marolinha, essa é a verdade dos estudos. Requer paciência, requer entendimento, e isso você vai conseguir lendo. A leitura diária é o primeiro passo para botar a mente em situações mais complicadas. Você vai quebrar bastante a cabeça, mas no fundo isso vai valer muito a pena. Não só isso, cara. Matemática também se aprende questionando o que você tá lendo. Por mais que você saiba que 99% das vezes a matemática tá certa, por que não verificar por si mesmo? Tentar encontrar uma razão para aquilo tá certo? Pois é, fazendo isso, você não tá só exercitando o raciocínio lógico, você também tá se tornando uma pessoa mais curiosa, com mais vontade de aprender. Isso vai fazer você querer ir além do que você acha que é capaz. E pasmem, todo mundo consegue. Porque se eu conseguir, por que você seria a exceção, não é verdade? Enfim, depois de tentar introduzir vocês à leitura de uma forma meio sutil, vamos aprimorar mais ainda a sua capacidade de estudar nos próximos capítulos. É evidente que, para que você consiga aprender alguma coisa, você precisa lembrar daquilo em algum momento. O problema de estudar usando Pomodoro, mapas mentais, sei lá o que, é que todo esse conteúdo não vai ser posto em prática depois de tê-lo estudado. Veja, a escola tá certa quando tenta, entre muitas aspas, aplicar uma prova. A prova é tipo o boss final, significa que tudo que você aprendeu até então vai ter que estar ali na prova. As provas têm uma certa utilidade, só que a forma na qual elas são aplicadas não é boa, e você sabe muito bem disso. Foi o que eu falei, você vai abrir um caderno, vai ler umas anotações 10 minutos antes da prova, vai responder a prova e tirar 9 ou 10. Legal, qual o valor dessa prova então? Essa prova não mede sua capacidade de pensar, somente a sua capacidade de aplicar uma fórmula. Como eu disse, o jeito certo é estudar por repetição. E para entender como a memória funciona, aqui vai um exemplo bem simples e intuitivo. Alguém te conta que você precisa ler todos os dias. Confia, é uma boa. Você vai lá, pega um livro e lê por 1 hora. Você aprende alguma coisa naquele livro porque você pensou acerca do que estava lendo. Você então aprendeu 2 coisas, que tem que ler todos os dias e também que tem que pensar acerca do que está lendo. Como você pode repetir isso infinitas vezes até o fim da sua vida, você nunca vai esquecer desses 2 ensinamentos. Ensinamentos esses que agora são conhecimento na sua cabeça e que estão bem salvos na sua memória a longo prazo. Para atingir a memória a longo prazo é um processo até que simples. Você pega, decora algo inicialmente, pensa sobre aquilo, aplica uma vez. Depois de passar um dia, você pega esse algo, pensa sobre aquilo de novo e aplica uma outra vez, e assim por diante, até você perceber que aquilo virou uma espécie de hábito. Eu poderia falar também sobre dieta, que é uma coisa que afeta a sua memória. Eu poderia também falar sobre sono, sobre ciclo de estudos, sobre hábitos e muitas outras coisas, mas o vídeo não tem essa pegada. Eu quero que vocês pensem, vocês devem agir por conta própria. Não fique parado. Eu falei pra você pegar e ler um livro justamente por causa disso. Às vezes é bom pesquisar por conta própria. Encontrar as fontes corretas na internet é um assunto pra outro vídeo, mas coloca na sua cabeça que você é capaz de estudar por conta própria também. E é bem simples na real. Basta você seguir essas pequenas dicas bobíssimas e já vai fazer uma baita diferença na sua vida. Eu prometo. Mas olha, eu tô falando pra pessoas que não tem problema em se concentrar nos estudos. E aquela galera que não consegue se concentrar? Bom, o próximo capítulo é pra você, meu nobre. Exatamente, você que nem tá na aba do vídeo mais porque tá conversando no Zap com a Morena. Não é não? No mundo de hoje, atenção é tudo. Deixa eu te falar, você realmente clicou nesse vídeo porque queria saber como estudar ou porque só se sentiu atraído pela thumbnail e pelo título de forma irracional? Quem sabe, você só clicou no vídeo porque sim, seu instinto animalístico gostou da cor vermelha na thumbnail, isso despertou uma enchente de dopamina e você clicou no mouse. Mas eu não vou falar que isso não importa, na verdade importa e muito. Você tem noção de que é mais fácil ser distraído por uma notificação do Instagram do que um alerta de emergência de tempestade na TV? Pois é, isso também tem um cheirinho de experiência pessoal, mas aqui não é o caso. O que importa de verdade é que você perde o foco rápido, e muito provavelmente é por causa da grande quantidade de informação que você consome todos os dias. Ah, e não para por aí, esse vídeo também faz parte dessa grande quantidade de informação. Mas eu não tô sendo hipócrita não, falar a verdade dói, mas é o certo, e eu opto pelo certo, então aqui vamos nós. Déficit de atenção.
Veja, eu não sou médico, não sou a pessoa que devia estar falando sobre isso, mas acentua aqui uma opinião minha. Pelo que eu entendo, não há um consenso sobre as causas do TDAH, e eu tô falando das causas neurobiológicas. Existe um artigo aqui que tá na descrição que diz que a etiologia, ou seja, o estudo das causas, é dado em diversos fatores diferentes, tais como a genética, a interação de fatores ambientais, até mesmo ações na pré-gestação, como exposição ao álcool, aumentam o risco para o desenvolvimento de TDAH. Aí existe uma outra pesquisa de Cernhick e Matos de 2007, meu Deus, que nome difícil, que diz que se trata de um distúrbio neurobiológico, talvez como déficit funcional do lobo frontal, mas precisamente no córtex cerebral, ou talvez como um déficit funcional de certos neurotransmissores. Agora, minha intuição me diz que esse déficit está bem relacionado à dopamina, porque veja, se você se priva do uso do seu celular na hora de estudar, muito provavelmente você não vai ter dopamina o suficiente para pegar o celular e ver alguma notificação. É algo relacionado aos hábitos também. De certa forma, eu até poderia chutar bem alto aqui e dizer que talvez a sua falta de atenção nos estudos também é por conta de vários fatores psicológicos relacionados aos seus hábitos, como eu falei. Por exemplo, se você tem um hábito de jogar Minecraft todo dia, talvez você perca muito tempo e atenção por estar lembrando constantemente o seu cérebro de realizar alguma ação no jogo, seja minerar ou seja fazer qualquer coisa. Então, talvez seja uma boa revisar os seus hábitos também. Mas olha, não tome isso como verdade absoluta, pelo amor de Deus. Eu posso ter falado um monte de asneira, mas é o que minha intuição me diz, e nem sempre eu vou estar correto, mas vale a pena tentar, falando por experiência própria. É óbvio que esse assunto sobre TDAH é muito mais complexo do que isso, e se existe algum tratamento direto e de preferência que seja uma opção terapêutica, corre atrás disso. Conheço pessoas que são diagnosticadas, então se você acha que sofre disso constantemente, é bom ver o médico. Quase sempre é bom. Enfim, eu não queria estender muito nesse assunto, até porque eu nem sou a pessoa ideal pra estar falando sobre isso. Voltando pra questão da atenção, eu já disse que é importante você ficar longe das coisas que tomam ela. Redes sociais são um exemplo, mas eu poderia citar uma televisão ligada no meio da sala, ou talvez pessoas conversando, ou talvez um barulhinho de teclado que enche o seu saco, ou talvez uma música barulhenta que esteja tocando. Eu não sei o seu caso, mas é importante minimizar isso. Pega um fone, soca uma música clássica nele, abre o caderno e estude por repetição. Eu vou colocar alguns métodos de estudo que eu recomendo na descrição. Um exemplo deles é o Anki, mas eu não vou estender muito nesse assunto. O assunto na real que eu quero estender aqui é sobre o tempo. Veja, muita gente me pergunta quanto tempo eu deveria estudar de fato. E olha, o que eu vou te dizer aqui vai ser meio broxante, mas olha, estudar mais de 8 horas, mais de 6 horas, não vai te ajudar de fato. Seu cérebro tem um negócio chamado limiar de atenção. E bom, quanto menos limiar de atenção você tem, menos tempo você consegue ficar focado em alguma coisa. Se você estender o seu treino em muitas e muitas séries, tipo 12, 18 séries, aquele treino não vai valer a pena, não vai fazer sentido. Então, pra que estender tanto tempo de estudo, sabe? Eu acredito fielmente que é melhor estudar somente 4 horas por dia, e isso já tá ótimo demais. Existe um livro muito bom de um cara chamado Cal Newport. O nome do livro é Trabalhe Focado, ou Deep Work, sei lá. Esse livro ele fala que basta 2 horas de foco completo e você vai conseguir absorver o máximo de informação naquelas 2 horas. Agora, repita isso mais uma vez no seu dia para complementar as 4 horas de estudo e acabou. Você não precisa se matar de estudar até a noite, cara. Basta você pegar, estudar 2 horas com foco no máximo e você vai absorver muito mais do que 4 ou 5 horas com um foco meio desleixado. Agora, eu conheço pessoas que conseguem estudar por 4, 5 horas seguidas e elas falam que isso ajuda bastante elas. Bom, se você é o tipo de pessoa que consegue fazer isso e esse tempo é de valor pra você, então vai lá e faça, não tem problema. A minha dica aqui é mais pra grande maioria, aquela pessoa que realmente tem preguiça de estudar. E voltando a falar sobre o seu tempo gasto, bom, saiba que ele é de extrema importância. E não se lembre disso só como uma frase de efeito, você tem que entender que o seu tempo é limitado. Por mais que a gente adoraria aproveitar mais o presente, infelizmente o dia só tem 16 horas. O tempo passa rápido e o pior de tudo é que ele não volta. O tempo que você gasta no TikTok, o tempo que você gasta vendo a live do Forever jogando Kia SMP no Minecraft, o tempo que você gasta vendo, bom, YouTube, callzinho esse vídeo aqui, também é um problema. Eu quero que isso seja o tema de reflexão a partir do momento que você sair desse vídeo, sabe? Comece se perguntando o porquê de você gastar tanto tempo ineficientemente. Talvez isso até te ajude a encontrar um propósito, sabia? De verdade. Encontrar um bom uso pro seu próprio tempo é um dos pilares do desenvolvimento pessoal. Seu tempo é valioso, meu nobre. Gaste seu tempo com muita sabedoria. Se você clicou nesse vídeo e viu até aqui, talvez, mas só talvez você tenha isso no seu subconsciente, só não conseguiu entender ainda. Enfim, a minha melhor dica então é: se afaste das redes sociais, até mesmo do YouTube, e gaste mais tempo pesquisando e estudando coisas que vão te ajudar a melhorar sua intuição. Aliás, você nem tá gastando tempo com isso, você tá estudando.
Para você conseguir aprender mais rápido e deduzir as coisas corretamente e ser uma pessoa mais inteligente, faça isso, é obrigatório. O final do vídeo vai ser um pouco mais descontraído, sem muita edição. Eu quero falar sobre como ser um sintetizador. Eu coloquei no final aqui porque não tem muito a ver com o vídeo em si, talvez isso seja uma espécie de conversa descontraída, mas enfim, vamos lá. Talvez você saia daqui aprendendo alguma coisa caso você queira ensinar aos outros, ou seja, ser um youtuber de educação, ou talvez saber juntar as informações e colocar tudo num vídeo que nem eu faço, ou talvez se for um professor, conseguir criar uma metodologia boa de ensino. Então, simbora. Tem uma certa carta na manga que eu escondo nos meus vídeos, mas essa carta é a dúvida. A dúvida move uma pessoa curiosa a querer saber mais. A cada capítulo eu coloco uma pauta a ser transcorrida de forma até que contraditória. Às vezes eu uso um jogo de palavras para incentivar a pessoa a engajar mais no vídeo. Se você analisar os meus vídeos mais virais, vai entender do que eu tô falando. Essa quebra total de expectativa, de falar o óbvio, de falar de forma simples e intuitiva, é o que prende a pessoa. Ela tá preparada para ouvir uma coisa e escuta algo mais óbvio ainda. Talvez a pessoa até se sinta meio desprovida de inteligência por achar que aquilo era algo óbvio, porque talvez ela nunca realmente tenha pensado direito a respeito daquilo. Eu gosto muito dessa interação que eu tenho, de ensinar e também ajudar os outros. Buscar incentivar a dúvida é o primeiro passo. Faça aqueles que estão te ouvindo ficarem curiosos. Eles precisam conhecer mais da sua informação. Mas nada adianta se você não tiver credibilidade nenhuma. Eu mesmo tenho pouca credibilidade aqui no YouTube. Eu me sustento mais com a minha base de intuição, minha experiência pessoal, mas também gosto de me sustentar em evidência científica. E é importantíssimo você saber pesquisar essas coisas. Porque veja, se você pesquisar de qualquer jeito e entrar no blog da UOL, a chance daquilo ter sido refutado em algum livro ou algum arquivo científico é muito grande. Além do mais, sempre duvide de blogs e coisas do tipo. Confie mais na sua intuição e na sua capacidade de encontrar conteúdo que realmente faça sentido, que tem uma razão por trás de tudo aquilo. Argumentos como dopamina é um neurotransmissor relacionado à motivação é muito sugerido em artigos e livros científicos, então é provável que isso seja verdade. Mas é claro, a ciência evolui muito, então, como eu disse, trabalhe bastante a intuição e também sua capacidade de encontrar razão através da filosofia, até porque a mesma é a base da ciência. Eu fiz um vídeo intitulado Como Literalmente Crescer no YouTube. Esse vídeo tá listado aí no meu canal, então vale a pena ver caso você queira ser um bom sintetizador. Lá eu falo com mais extensão como eu faço nos roteiros e etc. Outra coisa importante, escute os outros. Algumas pessoas falam um monte de asneira por aí, eu sei bem disso, mas você tem que entender que a ignorância não leva a lugar algum. É importante ouvir a opinião dos outros pra se ligar do que tá acontecendo, e ao mesmo tempo faz você se tornar uma pessoa mais interessante, uma pessoa que conversa sobre várias coisas de forma agradável, é uma pessoa considerada inteligente, e assim você também aumenta sua credibilidade. Isso também é uma forma de se tornar um bom professor na escola e ser adorado por todos os seus alunos. Eu poderia falar tantas outras coisas, mas o roteiro tá ficando longo, então vamos concluir essa bomba. Que beleza, hein? Eu gostei bastante de escrever esse roteiro, eu espero que você tenha gostado desse vídeo também. Não custa nada compartilhar esse conhecimento com algum aluno ou alguém que você acha que precisa aprender mais sobre estudos. Eu vejo tanta gente por aí cercadas por conhecimento, mas parece que elas nunca querem alcançá-lo de fato. Isso também é uma baita provocação filosófica. Mas eu não vou filosofar nesse vídeo não, e eu espero que você saia desse vídeo refletindo sobre o seu tempo gasto e também sobre as suas formas de estudar. Na descrição vai ter uns links de apoio e algumas referências, por que não dar uma olhada e começar a sua jornada de pesquisa agora mesmo? Vá em frente, dedique pelo menos umas 2 horinhas do seu dia pesquisando e aprendendo alguma coisa que você goste. Aproveita também, deixa o like e se inscreve, e bom, eu espero te ver no próximo vídeo. Um grande abraço e tamo junto, meu nobre!